Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema que é um tema muito importante aqui na clínica, que é a vasectomia. Primeira coisa, o que é vasectomia, né? Vasectomia é um procedimento em que se interrompe os ductos deferentes do homem. Então é um procedimento feito no homem em que se interrompe este caminho que leva os espermatozoides do testículo até o pênis. Então o que acontece? Quando você interrompe esse caminho, que é o ducto deferente, né, que leva os espermatozoides até o pênis, o homem ejacula o sêmen, mas não tem espermatozoides no sêmen. Aí você fala assim, mas como que o homem ejacula mesmo com esse caminho interrompido? É porque o sêmen ele é produzido pela próstata e pela vesícula seminal. Então você interrompe o caminho do testículo até o pênis antes de chegar na próstata e na vesícula seminal. Então o homem ejacula aquela secreção que é o sêmen, mas não tem espermatozoide, porque você não tem como chegar ao espermatozoide do testículo até o pênis, já que o caminho está interrompido. Então isso é vasectomia. Então é um método contraceptivo, porque você acaba tendo uma ejaculação que não tem espermatozoide, certo? Agora, o que acontece é que alguns homens, mesmo depois de terem feito a vasectomia, eles acabam querendo engravidar de novo. Ou porque trocou de relacionamento, ou porque se arrependeram no mesmo relacionamento de ter feito a vasectomia e querem ter outro filho. E aí a gente precisa usar métodos que permitam esse homem a ter uma nova gravidez. Um dos métodos que a gente pode pensar em usar é fazer um procedimento que se chama reversão de vasectomia. Né? O que é a reversão de vasectomia? É uma outra cirurgia em que a gente religa esse ducto deferente, quer dizer, a gente interrompeu anteriormente com a vasectomia e a gente pode fazer uma outra cirurgia para restabelecer esse caminho, tá certo? Então é como se fosse um túnel, esse túnel ele acabou sendo, por algum acidente, entupido, e a gente vai lá e faz uma obra para desentupir esse túnel. A reversão de vasectomia é isso, é uma obra, é uma cirurgia para fazer uma religação deste túnel que é o ducto deferente, e assim se restabelece essa comunicação entre o testículo e o pênis, e portanto o homem pode voltar a produzir espermatozoides. A ejacular espermatozoides, né? A reversão de vasectomia é um procedimento que tem as suas limitações. Quando bem indicada, a reversão de vasectomia, ela normalmente é bem sucedida. Então é algo absolutamente possível de ser feito. Só que tem as suas limitações. Então, primeiro, vai depender de como foi feita a vasectomia, né? Então você tem técnicas de vasectomia que não permitem ou diminuem a chance de, numa possível posterior reversão, a gente ter sucesso. Então a primeira coisa é tentar entender como foi feita a vasectomia. E a segunda coisa é o tempo de vasectomia. Porque o que acontece? Quando você tem uma interrupção desse caminho a muito longo prazo, e normalmente esse tempo é por volta de 10 anos, ou seja, uma vasectomia feita há mais de 10 anos, o ducto deferente fica fibrosado. Então ele perde um pouco as suas características e a possibilidade de uma religação, né? Então, normalmente, numa reversão de vasectomia feita principalmente há mais de 10 anos, é mais difícil da gente ter sucesso nesse processo de reversão. Então, normalmente, a gente consegue pensar na reversão de vasectomia, principalmente em homens que fizeram a vasectomia há menos de 10 anos, tá? Então, essa é uma coisa interessante. Então, técnica cirúrgica usada para vasectomia e o tempo em que a vasectomia foi feita são dois fatores determinantes para a gente poder pensar se vale a pena a gente tentar
um processo de reversão de vasectomia. E feita a reversão de vasectomia, não vamos achar que imediatamente após a cirurgia o homem já vai produzir ou ejacular espermatozoides. Então pode demorar de 3 a 6 meses, às vezes, para que ele volte a ejacular espermatozoides. Então a gente precisa ter um pouco de paciência. Então esta decisão de ir ou não para a reversão de vasectomia em homens que são vasectomizados e querem ter outro filho, então vão depender, como eu disse, da técnica cirúrgica utilizada para fazer a vasectomia, do tempo de vasectomia e também da pressa ou não que a gente tem para que a gravidez ocorra. Então vamos imaginar um casal cuja mulher tem mais de 35 anos, né? Ou seja, a gente tem aí um certo medo de demorar muito para engravidar, esses óvulos vão perdendo qualidade, a gente sabe que depois de 35 anos a mulher começa a ter uma queda na quantidade e qualidade ovulatória. Será que a reversão de vasectomia é um método adequado para esse casal engravidar? Será que a gente tem esse tempo para esperar? Isso vai depender muito das condições de saúde da mulher desse casal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para indicar ou não a reversão de vasectomia. E aí, vocês vão me perguntar assim, ô doutor George, tá bom, imagina que a gente acha que não é adequado, seja pela técnica cirúrgica, seja pelo tempo de vasectomia, ou seja até pelas condições de saúde ou de tempo da mulher que está envolvida nesse novo projeto de gravidez. Então a gente conclui que a reversão de vasectomia não é um método de escolha naquela situação. O que a gente pode fazer para que esse casal consiga ter a gravidez? Bom, e aí a gente vai partir para um segundo método para que um homem que queira engravidar de novo, seja vasectomizado, consiga ter a gravidez. E esse método é a fertilização in vitro, usando uma técnica de coleta de espermatozoides que chama PESA. PESA é uma sigla em inglês que quer dizer aspiração de espermatozoides por punção de epidídimo. Então vamos lá, vamos entender um pouco da anatomia para vocês entenderem o que é isso, né? O testículo, ele é quem produz os espermatozoides. Esses espermatozoides, eles são produzidos pelo testículo, eles são armazenados numa bolsinha, vamos pensar assim, que fica em cima do testículo, que se chama epidídimo, tá certo? Então, quando a gente acha que não é possível ou não é o melhor método a gente restabelecer essa conexão entre o testículo e o epidídimo ao pênis, uma coisa que a gente pode pensar é, será que não dá pra gente pegar esses espermatozoides do epidídimo e utilizá-los de alguma forma? E isso é possível. Então a gente faz uma punção com uma agulha fina, como se fosse uma agulha de insulina. Obviamente, pelo menos aqui na clínica, o homem ele é sedado para fazer isso, uma sedação como se fosse fazer uma endoscopia ou mesmo uma coleta de óvulos, por exemplo. E aí com uma agulha fina a gente vai lá, punciona o epidídimo e puxa os espermatozoides que estão armazenados naquele epidídimo que não estão sendo utilizados para poder fertilizar esses espermatozoides nos óvulos que a gente vai colher da mulher no processo de fertilização in vitro, né? Então, isso é absolutamente possível. Aliás, hoje o método, por todas essas limitações que a reversão de vasectomia tem, é o método que mais se faz para um casal cujo homem é vasectomizado, para que esse casal consiga engravidar e com taxas de sucesso muito boas, obviamente, a depender das condições de saúde da mulher desse casal. Então, é um método absolutamente possível e plausível e é o que mais se faz hoje em dia no mundo inteiro. Então, podemos sim lançar mão, e é o mais utilizado, da fertilização in vitro com espermatozoides aspirados do epidídimo, que é o tal do PESA, né? Que muitas vezes a gente fala. Aí vocês vão me perguntar assim, Dr. George, esses procedimentos todos, eles são feitos na clínica? Claro que sim, né?
Ah, a clínica só faz fertilização in vitro com PESA, não faz reversão de vasectomia? Claro que não, nós temos um departamento de urologia aqui na clínica, em que o Dr. João Paulo, que é o nosso andrologista, ele faz, obviamente, esse tipo de procedimento, a reversão de vasectomia, quando bem indicado, mas quando não está bem indicado, a gente vai lançar mão da fertilização in vitro com PESA, e o João Paulo também vai fazer a punção do epidídimo desses homens. Então, são dois métodos plausíveis e que permitem um casal cujo homem é vasectomizado a engravidar novamente com ótimas chances de sucesso. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar sobre vasectomia, sobre reversão de vasectomia, sobre métodos para engravidar em homens que têm vasectomia. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos ou pessoas que podem se identificar com isso, para a gente espalhar boas informações, tá certo? E até mais para um próximo vídeo. Um beijo!